Oi, pessoal, tudo bem? Tô de volta. Então, vamos continuar aqui a história do livro Muitos Laços, Muitas Vidas. Eu vou continuar aqui do capítulo 1, tá? Eu li um pedacinho, agora eu vou continuar aqui o resto do capítulo 1 para vocês. Então, vamos lá. A Rainha Luísa, com sua alma nobre, era uma mulher sensível e de bom coração. Sempre estava com os cabelos presos num coque ao alto da cabeça. Seus olhos eram pretos, tais como jabuticaba. Tinha um olhar profundo e sincero. Tinha um caráter invejável e tratava todos com respeito, cordialidade e sempre muito amável com os que a serviam. Ela não fazia qualquer distinção com seus 3 filhos ou com seus serviçais. Para a rainha, todos eram filhos do mesmo pai e eram seres humanos, portanto, deveriam ser tratados da melhor maneira, com dignidade, respeito, educação e amor. Não gostava de intrigas, brigas, discussões ou qualquer situação que a deixasse triste ou aborrecida. A rainha Luísa exalava e transmitia muito amor a todos. Não ficava satisfeita quando qualquer situação adversa atrapalhava a paz daquele reino, fosse entre os filhos ou qualquer tipo de desentendimento ou desavença entre os seus funcionários. Luísa, a rainha, era uma mulher culta, inteligente e que possuía uma fé inabalável no Criador. Sempre que a família estava reunida para fazer as refeições, ela fazia uma prece a Deus em agradecimento pelo alimento, pela família reunida, pela saúde de todos. Terminava a prece assim: Senhor Deus de amor e bondade, agradecemos pelo nosso alimento, pela nossa família reunida, pela saúde dos meus filhos, pela presença hoje do rei Frederic, pelos meus serviçais. Deus, Pai, de amor e bondade e misericórdia, cubra a todos com vossas infinitas bênçãos. E assim era todos os dias. A família real, no princípio, só não sabia que era nestes momentos de comunhão com o sagrado que se faziam presentes os amigos da espiritualidade, especialmente o mentor de luz da rainha, que a envolvia carinhosamente em uma vibração de muito amor e muita energia positiva. Ela sentia e conseguia captar uma sensação de leveza, paz, nestes momentos de profunda gratidão a Deus, mas não entendia e não sabia explicar tais sensações ou sentimentos de leveza, pureza e muito bem-estar. Mas de um fato ela tinha certeza absoluta. Sentia-se muito melhor depois dessas preces de bênçãos e agradecimentos pelo alimento e pela união da família. As preces eram realizadas todos os dias pela rainha, junto dos seus familiares e de alguns serviçais também que permaneciam para atender aos pedidos. Mas as pessoas ali presentes não conseguiam ver nada. Entre os serviçais que ficavam entre as idas e vindas do enorme salão, geralmente eram realizadas na sala cristal, até a cozinha. Somente a bela e sedutora Lorraine, com seus cabelos ruivos e cacheados, que ora pendiam sobre os ombros, ora presos numa linda trança com flores, deixando-a ainda mais encantadora, ou por vezes presos em um rabo de cavalo bem puxado e esticado. Seus olhos verdes como jade sempre enxergava a mais e além do que ela gostaria, pois sempre que a rainha iniciava a prece, Lorraine sentia e via o ambiente ficar todo iluminado, cheio de luz, amor e muita paz. Sendo que em muitos momentos também conseguia ouvir as mensagens que eram transmitidas à rainha, por um ser alto e iluminado, que parecia ser um anjo.
Como num passe de mágica, o ambiente se transformava num imenso círculo de luzes claras, derramadas como gotas de elixir do bem-estar e de amor no coração de cada pessoa ali presente que participava dessa prece. Lorraine via, sentia e ouvia tudo calada, mas com um brilho diferente no olhar. Em cada momento da refeição, quando a rainha Luísa captava a seu modo a energia de amor que ali era derramada, mesmo inconscientemente, e assim que iniciava a prece, dizia palavras tão doces, fortes, bonitas e com tanta convicção que impressionava a todos. O rei Frederic sempre perguntava ao final da prece: Luísa, onde encontras e consegues tão sublime e fortes, doces e ternas palavras? Luísa sempre respondia: a fé. Sinto que neste momento de prece, meu coração é tocado e sinto a necessidade de expor a todos aqui presentes essas bênçãos que provêm de Deus. Lorraine aproveitava momento tão nobre e sublime que se deixava envolver também por essa energia que transmutava todo o salão, mesmo que por alguns minutos, num clima de paz e harmonia. Entregava-se de corpo e alma, procurava absorver cada gota dessa luz que enchia seu coração com mais bondade, leveza, sensação de bem-estar. Entregava-se tanto que às vezes sentia que não estava ali de corpo presente, quando na maioria das vezes era cutucada por Lauren, que era a sua irmã, ou a rainha, lhe chamava o nome. E como num passe de mágica, a moça saía do transe da pureza e voltava à realidade dos seus afazeres. Apesar dos seus quase 62 anos, Luísa era uma mulher muito elegante e não dispensava seus longos vestidos com rendas, geralmente nas cores claras e suaves, que fazia a combinação perfeita com a silhueta magra e esguia. Tornava ainda mais jovial do que era. As bochechas rosadas e seu olhar expressivo indicavam bem menos a sua idade. Aparentava, na verdade, uns 55 anos, pois suas amas sempre a faziam impecável. As serviçais a deixavam sempre mais elegante e cuidavam de tudo com muito amor e prazer. Preparava os melhores banhos com leite de cabra e ovelhas, proporcionando um prazer único à rainha Luísa num momento de tanta e única intimidade. Entre as suas amas prediletas, Lorraine era a mais dedicada e mais amável. Sempre trazia um sorriso nos lábios e demonstrava enorme gratidão à rainha, desde que chegara ao castelo ainda criança, com apenas 9 anos. Desde pequena, Lorraine se afeiçoou muito à rainha. Esta jovem senhora de bom coração a tratava com respeito, amor, carinho, muita dignidade e paciência. Ensinou-lhe as coisas básicas da vida sobre o amor, sobre a importância da família, respeito às pessoas, sobre a vida, o casamento, a união e, principalmente, os princípios religiosos e a importância de acreditar em Deus e segui-lo como mestre. Lorraine sempre ouvia atentamente os sábios e nobres ensinamentos que a rainha lhe dispensava, provocando de certo modo a ira, a inveja, o descaso de sua outra serviçal, Charlotte. E é isso, gente. Hoje eu acabei de ler o capítulo 1 do livro, do meu primeiro livro, Muitos Laços, Muitas Vidas. Eu vou ler na íntegra esse livro para vocês. Ele não está à venda. Eu devo ter aqui ainda só 4 unidades. Como falei, a espiritualidade, quando eu comecei a escrever, falou que esse livro teria que ser feito doação. E assim foi feito. Então eu quero trazer a história porque eu quero instigar vocês a conhecer o meu canal, me conhecer. Se tiver alguma editora aí interessada em também me proporcionar a republicação desse livro e também a continuação da história, que, gente, no final do livro vocês vão ver, vai acontecer um babado e dos bons. Um babado muito triste, e aí eu escrevi a continuação da história.
né? Como eu falei no outro vídeo agora cedo, como que começou a história. Ai, será que eu começo a ler? Acho que eu vou começar a ler o capítulo 2, tá? Eu vou falando as páginas aqui para mim não me perder, tá bom? Então, capítulo 2. Lorraine chegou ao castelo ainda muito pequena, estava com 9 anos completos, e com ela vieram sua irmã Lauren, de 6 anos, sua tia Madeleine, que era a única irmã da sua saudosa mãe, Jeanice Marie, que vieram acompanhadas da tia Juju, assim como era chamada pelas meninas, a prima distante da rainha Luísa e amiga da tia Madeleine. Senhora Madeleine resolveu levar e deixar as meninas aos cuidados da rainha Luísa no castelo da Dinamarca, desde que a mãe delas falecera subitamente na cidade de Montpellier, ao sul da França, pois a tia não possuía bens materiais ou qualquer condição de cuidar ou educar as meninas. Vivia a aproximadamente 300 quilômetros de distância em outro vilarejo, no caso Lyon. Madeleine era exímia e fazia com perfeição pães caseiros para sobreviver. E como não teve filhos, as sobrinhas Lorraine e Lauren eram como filhas, mas ela não estava em condições para criar as meninas, desde a morte repentina de sua única irmã, Jeanice Marie. Foi então que conheceu a senhorita Juliette, na casa de uma jovem que morava no pequeno vilarejo. Madeleine bateu à porta para entregar uma pequena encomenda de 6 pães à senhorita Franciele, que, na intenção de ajudar Madeleine, toda semana encomendava 6 pães com sabores diferentes. Franciele era baixa, rechonchuda, cabelos lisos, olhos pretos que contrastavam com sua pele branca, quase de pêssego, por trás dos óculos redondinhos que mais parecia o fundo de uma garrafa, de tão grossas que eram as lentes. Franciele era uma costureira impecável. Às vezes tinha de recusar as encomendas de tanto serviço que tinha. Como estava em meio a tanta costura, pediu que Juliette abrisse a porta. Ela abriu e encontrou ali parada uma mulher com aproximadamente 45 anos, 1,70 m, olhos cor de mel, num vestido que lhe marcavam bem as curvas e um corpo bem definido, num largo sorriso, mas com expressões no rosto e poucas rugas, que não escondiam seu sofrimento. Entre, senhorita. Prazer. Meu nome é Madeleine. Estou trazendo a encomenda da senhorita Franciele. Ela está... Sim, está ocupada fazendo as marcações de uma saia e outras peças para mim. Entre e fique à vontade. Sem problema, senhorita. Eu espero. Desculpe, nem me apresentei. Sou Juliette, amiga e cliente da senhorita Franciele. Como deve saber, ela é uma costureira incrível. Senhorita Juliette, não quero atrapalhar. E se Dona Franciele está ocupada a lhe servir, posso voltar em outro momento mais oportuno. Não. Ela estava à sua espera e ainda me falou do seu dom e a arte maravilhosa de preparar pães. Por favor, sente-se. Franciele apareceu na saleta, onde as duas jovens conversavam animadas e foi dizendo: Senhorita Madeleine, acho que não é necessário fazer as apresentações. Vejo que vós mesmas já o fizeram. Estava mesmo dizendo a senhorita Juliette sobre esses pães divinos e maravilhosos que faz, quando bateu e pedi que ela lhe abrisse a porta. Sim, já fizemos as apresentações, disse Juliette. Aliás, momento melhor não poderia ser, pois já são quase 5 da tarde e esses pães quentinhos fazem jus ao convite a um café. O que acham? Eu não quero atrapalhar o serviço de vocês. Tenho ainda de colocar no forno mais uma fornada de pães que tenho que entregar ainda hoje. Senhorita Madeleine, adoraríamos que ficasse ao menos para um lanche. Juliette não é apenas minha cliente, mas minha grande amiga. Sim, claro, seria ótimo, mesmo que a senhorita aceitasse o convite de Franciele para lanchar com a gente, pois ela me falou tão bem dos seus pães que estou com muita vontade de provar. Por favor, fique e nos faça companhia. Está bem, por certo. Aceito o convite, mas não estava preparada para amável convite. Devo ser o mais breve possível. Pois outras encomendas me esperam. As 3 foram a outro salão, puseram uma mesa farta com bolo, leite, café e, claro, os pães de Madeleine.
Sentaram-se e iniciaram uma feliz conversa. Senhorita Madeleine, há quanto tempo faz estes pães? Perguntou Juliette, muito animada. Desde que meus pais faleceram, comecei a fazer para sobreviver e também para ajudar minha única irmã, Janice Marie, que mora a 300 quilômetros daqui. Desde que o marido dela a abandonou com 2 filhas pequenas, sumiu no mundo e nunca mais tivemos notícias daquele infeliz. Nossa, que triste, gostaria de saber mais sobre sua história. Quero muito também encomendar esses pães que faz com muito capricho. Aliás, que delícia de pão! Logo irei à sua casa para fazer uma pequena encomenda. Claro, será um enorme prazer atendê-la como minha cliente também. Muito obrigada e Deus nosso Pai vos bendiga. Senhorita Juliette, eu lhe falei que senhorita Madeleine fazia pães como ninguém, disse Franciele. Verdade, exclamou Juliette, após dar uma mordida numa fatia do pão com ervas finas. Obrigada, a nossa tarde está muito agradável, mas uma outra pequena encomenda me espera, pois é disso que estou tentando sobreviver nesses anos. Peço licença e permissão para as senhoritas, mas o dever me chama. Eu a acompanho até a porta e pode esperar até o fim da semana. Vou bater à sua porta para fazer uma encomenda dessas maravilhas, disse Juliette, toda animada. As 2 senhoritas a acompanharam Madeleine até a porta. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza, senhorita Franciele. Graças à sua bondade, me arranjou mais uma cliente. Imagina, minha amiga, sei da sua luta e o quanto você é caprichosa e dedica amor e tempo para produzir, vender e ainda entregar de casa em casa. No que depender de mim, pode ficar em paz que eu vou arrumar muitos clientes para você. As 3 se dirigiram à porta, despediram-se e Madeleine voltou para sua casa animada, com a ideia de ter conseguido mais uma cliente. Após alguns dias, Juliette bateu à porta, pois queria logo fazer a encomenda dos pães. Bom dia, senhorita Madeleine. Bom dia, senhorita Juliette. Que surpresa boa a esta hora da manhã. Vamos entrar. Só não repare, a minha casa é muito simples e sem luxo. Como pode ver, é um pequeno casebre. Mas deixo tudo muito limpinho e em ordem. Não suporto bagunça, muito menos sujeira. O que devo à honra da sua visita inesperada? Bom dia, senhorita Madeleine. A satisfação é minha por estar aqui para fazer uma encomenda. Peço desculpas, mas tenho pressa desses pães, pois vou receber umas amigas no fim da tarde. Vou oferecer um chá e gostaria que elas provassem essas maravilhas que a senhorita faz. É possível preparar uma dúzia de pães para hoje à tarde, até às 17 horas? Quero 6 de batata e 6 de ervas. Bom, hoje estou com uma encomenda só, acho que consigo atendê-la. E você ainda deu sorte, pois a minha encomenda é exatamente de pão de batata. Vou aumentar a receita, então para lhe entregar no horário. A senhorita quer que eu entregue ou venha retirar? Seria maravilhoso se pudesse entregar na minha casa, porque tenho de ajeitar ainda umas coisas lá. Pode ser? Sim, claro. Levarei a sua encomenda. Anote aqui o endereço, estendeu-lhe um papel para que Juliette anotasse. Certo, aguardo às 4h30 em minha casa. Muito obrigada. Juliette deixou a pequena casa de Madeleine e voltou pensativa à sua casa. Acho que seremos boas amigas. O dia passou e Madeleine, na hora combinada, levou a encomenda até a casa de Juliette, a qual a recebeu com alegria. Senhorita Madeleine, gostaria que ficasse para o chá com as minhas amigas, pois quero apresentá-la a elas. Sei que ficarão encantadas com a sua arte e esse dom divino que recebeu do céu. Aceita? Ora, senhorita Juliette, não sei se devo. Acho muita gentileza da sua parte em me convidar, mas fico com muita vergonha. E também não estou em trajes adequados para participar de um chá com ilustres damas. Imagine só. Não se preocupe com isso, ficarei numa imensa alegria se aceitar o meu convite. A não ser que tenha mais encomendas hoje. Não, hoje a sua encomenda foi a última. Então, se hoje não tem mais trabalho e encomendas a fazer, fique, por favor. Melhor deixarmos para outro dia, disse Madeleine, muito sem jeito e muito envergonhada. Não, faço questão da sua presença, porque essas amigas são muito especiais e ficarão encantadas com a arte dos seus pães. E claro, não me chamo Juliette e aposto que todas vão fazer algumas encomendas. Madeleine cedeu e aceitou o convite para o chá, e foi assim que começou uma grande amizade entre elas. Toda semana, Juliette inventava um pretexto,
qualquer para reunir as amigas e encomendar os pães de Madeleine. Assim o tempo passou e as duas fortaleceram uma grande e valiosa amizade. Juliette era pintora, fazia obras de arte como ninguém. E se nessas reuniões que fazia com amigas e clientes vendia seus quadros, na verdade suas obras, arte para sobreviver. Se bem que sobreviver dos quadros não era necessariamente o termo correto. Vendia-os não para a sua sobrevivência, mas sim pelo prazer que sentia em fazer aquilo. E claro, era sempre um ótimo pretexto para ter sua casa cheia e repleta de amigas muito queridas. Na realidade, Juliette não precisava do dinheiro da venda dos quadros, pois era herdeira de família nobre e seu pai era ourives. Com o dinheiro que conseguia, na verdade, de suas joias únicas e exclusivas, sustentava Juliette, já que era filha única. Juliette pintava e vendia quadros, mais por hobby do que por necessidade financeira. E foi num dia do início de tarde, ao chegar em casa após a última encomenda do dia, que Madeleine recebeu a triste notícia de que sua irmã, Jeanice Marie, havia sido encontrada morta à beira do rio. Entrou em desespero e não sabia o que fazer. Foi então que voltou à casa de Juliette e pediu ajuda. Estava arrasada, em prantos, não sabia o que iria fazer e muito menos como. Madeleine, o que houve? Você está péssima, abatida. Por que choras? Venha, entre, vou lhe fazer um chá. Juliette, desculpe o incômodo, sei também que está ocupada com seus quadros, mas você não tem ideia do que aconteceu, uma tragédia. Minha única irmã morreu, foi encontrada à beira do rio já sem vida. Não sei o que fazer, tenho de ir ao encontro das meninas. Minha nossa, que notícia triste, calma, vou ajudá-la. Juliette mandou chamar Sr. Pierre, que era jardineiro, e contou o ocorrido. Imediatamente arrumou uma carruagem e levou as duas senhoritas a Montpellier, onde moravam as suas sobrinhas. Quando lá chegaram, as meninas choravam sem parar, abraçaram-se e permaneceram assim por alguns minutos. Juliette foi apresentada às meninas, que logo correram para seus braços também. Madeleine estava inconsolada, assim como as meninas. Mas aproximou-se delas e disse: precisamos providenciar o sepultamento, não podemos deixar o corpo apodrecer. Temos de velar pela pobre alma de Jeanice Marie. Ela merece ter um sepultamento digno e descansar em paz. Com calma, vocês me contem o que aconteceu com a mãe de vocês. Lorraine, em prantos, disse: mas tia, como? Não temos condições, nem posses, ainda acrescentou. Tia, não sabemos o que aconteceu, só recebemos a notícia que mamãe estava morta junto ao rio. Acho que foi picada por uma cobra. Calma, disse Juliette, fiquem tranquilas, eu vou cuidar de tudo com o Sr. Pierre, pois ele é jardineiro e deve ao menos saber abrir uma cova. Não se preocupem. Após o sepultamento da irmã, voltaram à casa das sobrinhas. Madeleine e Juliette ficaram junto das meninas por um tempo. Até que numa tarde, enquanto faziam a refeição, Juliette disse: Madeleine, tenho de voltar para Lyon, não posso continuar aqui com vocês, tenho meus afazeres. Eu sei, eu sou imensamente grata pela ajuda que nos prestou nestes dias. Virando-se para as sobrinhas: meninas, vocês não poderão continuar aqui sozinhas, abandonadas à própria sorte. Arrumem suas coisas, levarei vocês comigo. Partiremos amanhã bem cedo com a senhorita Juliette. Vocês sabem que não possuo recursos e não tenho condições de criar vocês, mas chegando lá na minha casa, vocês ficarão comigo por um período e depois vou arrumar que vocês sejam encaminhadas para adoção, ou as colocarei no convento. Não tenho condição de cuidar de vocês e dar a educação digna que vocês merecem e necessitam. Lorraine e Lauren começaram a chorar e falaram quase ao mesmo tempo: mas tia, a senhora é a única pessoa que temos nesse momento. Juliette viu o desespero das meninas, disse em tom suave com muita calma: Lorraine e Lauren, amanhã cedo seguiremos viagem de volta à casa à tia de vocês. Lá ficarão por um período. Vamos pensar em uma opção melhor, pois nosso Deus nunca desampara seus filhos. Mas não podemos permitir que fiquem aqui sozinhas e longe da única pessoa que tem no momento como parente, certo? Madeleine disse com lágrimas nos olhos: vamos fazer uma prece ao nosso bondoso Deus para que nos ilumine e nos guie no melhor caminho a seguir.
iniciaram a prece. Foi quando Lohane sentiu forte emoção, paz e viu um ser iluminado entre a tia Madeleine e senhorita Juliette. Nada comentou, mas só escutou a mensagem. Minha filha, não se desespere. Nós estaremos sempre ao seu lado. Siga de volta para a casa de sua tia, que logo encontrará uma solução melhor. Confie sempre no nosso Divino Pai. Confie sempre no nosso Divino Pai de amor e bondade. Terminaram a refeição, agradeceram e depois todas ajudaram para deixar a cozinha e a casa em ordem. Logo anoiteceu e arrumaram poucas coisas antes de adormecerem. Levantaram cedo e arrumaram mais poucas coisas, deixando para trás uma vida, a saudade, alegrias e muitas tristezas. Seguiram viagem à casa da tia Madeleine em companhia da senhorita Juliette e do amigo jardineiro, senhor Pierre. Seguiram por um período caladas e cada uma envolvida nos seus próprios pensamentos. No meio da viagem fizeram uma pequena parada para comer alguma coisa e beber água. Foi quando Juliette, já aflita com aquela situação do silêncio, disse: meninas, chegaremos dentro de mais 2 horas de viagem. Saibam que poderão contar comigo em tudo o que precisarem a qualquer momento do dia e só me avisarem que virei correndo prestar auxílio a vocês, pois a partir de hoje saibam que tem em mim muito mais que uma amiga. Madeleine, assim como as sobrinhas, agradeceram a enorme gentileza da senhorita Juliette e seguiram com a tia à pequena casa que lhes esperava. Não tinha conforto algum, mas era impecavelmente limpa e organizada. O tempo passou. Já fazia 3 meses da morte de Jeanice Marie, quando uma tarde Juliette apareceu de surpresa à casa e resolveu ter uma conversa muito séria com Madeleine sobre o futuro das meninas. Juliette, que adorava surpresa, mas pelo que me lembro, a sua encomenda de pães é para o fim de semana. Sim, Madeleine, mas eu estou vendo seu esforço para cuidar e dar o mínimo de condições a essas crianças. Aí estive pensando, após muita pressa ao bondoso Deus, acho que tem uma solução ao seu problema. Juju, você está me deixando mais aflita. Haviam se tornado tão amigas e próximas que não se tratavam mais por senhorita, e sim pelo apelido carinhoso. Calma, pois como sabe, sou prima distante da rainha Luísa, que mora num castelo na Dinamarca. Ela é minha prima por parte da minha mãe, e acho que seria uma ótima opção levarmos as meninas para lá, pois a rainha é uma mulher de boa índole, com coração e bondade, e com toda a generosidade que ela possui, poderá ficar com a tutela de Lohane e Lauren. Madeleine não acreditava que aquilo estivesse acontecendo diante dos seus olhos e disse: Juliette, você está sugerindo para eu deixar as minhas únicas sobrinhas ao cuidado de uma rainha que eu nem conheço? Você não está falando sério, não é? Madê, mas é claro que eu estou falando sério, pois lá elas seriam educadas com os 3 filhos da rainha. Eles têm quase a mesma idade. Delas e não passariam necessidade como passam aqui. Aliás, sei e tenho visto quanto você tem se dedicado e se esforçado para ajudá-las. Juju, você é realmente alma nobre e de bom coração, mas precisamos conversar com as meninas. Elas têm o direito de saber sobre esse fato e têm também direito de querer ficar aqui comigo. Juliette, mas você tem certeza de que no caso a sua prima, a rainha, vai ficar com a tutela e cuidar das minhas sobrinhas? Pois você sabe o quanto essas meninas significam para mim, mas apenas com a produção dos pães, você sabe, não tenho condições de cuidar e educá-las, as minhas joias. Não se preocupe, Madê, eu tenho certeza de que minha prima Luísa vai recebê-las com muita alegria, pois ela tem 3 filhos quase na mesma idade delas e será uma bênção. A presença das demais crianças vai trazer mais alegria para os jardins do castelo e para a vida da família real. Do outro canto da sala, Lohane e Lauren se sentiam tristes e felizes ao mesmo tempo. Tristes porque perderiam o vínculo e a proximidade com a única tia e laço de sangue que possuíam naquele momento, já que haviam perdido a sua mãe há quase 3 meses. Estavam sendo cuidadas pela tia Madeleine, e ao mesmo tempo muito felizes,
pois só a ideia de crescer em um castelo, ai, isso parecia um sonho de criança. Nunca tinha visto um castelo de perto. Imaginavam como seria correr pelos enormes jardins do castelo real e também brincar com os filhos da rainha. As meninas correram em direção às duas jovens senhoras, perguntando: Tia Madeleine, tia Juju, vocês vão levar a gente para um castelo na Dinamarca? Perguntou Lorraine, com uma expressão indefinida no olhar, pois as tias não tinham notado a presença delas no outro lado da pequena saleta. Oh, minha pobre criança, penso que essa ideia que sua tia Juliette me deu talvez seja a melhor opção neste momento para todos, pois você sabe que eu aqui sozinha não estou conseguindo fazer o meu melhor para assumir todas as responsabilidades sobre a tutela e a sua guarda e da pequena Lauren. Acredito que seria uma excelente opção. Lorraine abraçou as duas tias ao mesmo tempo e teve, por um impulso, acabar concordando com tia Madeleine, que esta sim seria a melhor saída para ela e a pequena Lauren naquele momento. Tia Juju, não quero ficar longe da tia Madeleine, eu não quero ir para castelo longe daqui, disse Lauren, se agarrando à saia da tia Juju. Calma, minha bonequinha, não chore, vamos estar sempre juntas. Ficaram ali abraçadas quando Madeleine disse: Meninas, sei que não é uma decisão fácil para mim e muito menos para vocês, pois sabem que não tive filhos, nunca me casei e tenho o meu maior amor, mas não consigo ver uma opção melhor para cuidar de vocês. Sabem que as condições aqui deixam muito a desejar. Juliette despediu-se das quase sobrinhas e de Madeleine dizendo: amanhã mesmo mandarei o mensageiro para que a minha prima, Rainha Luísa, fique sabendo do que estou sugerindo. Não acho correto chegarmos lá sem terem sido avisadas, certo? E assim, passados alguns dias, a Rainha Luísa recebeu o mensageiro que trazia notícias da visita de sua prima Juliette. Todos os detalhes foram acertados entre Juliette e Madeleine, que seguiram viagem dentro de 10 a 15 dias rumo ao castelo da família real na Dinamarca. E aqui termina o capítulo 2 dessa história, que vai ser instigante. Espero que vocês gostem. Acompanhem o vídeo, acompanhem o livro. Bora fazer o canal crescer, deixa o like. Então, eu li hoje o capítulo 2. Quem sabe mais tarde eu começo a ler aqui o capítulo 3, porque eu quero causar em vocês que a história vocês fiquem curiosos para saber o que vai acontecer. Tá certo, meus amores? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!